sou a Rafaela Ormon, eu sou biomédica e sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional da Unifesp. O meu orientador é o professor Marcos Santoro e hoje vou falar um pouco sobre o meu projeto de pesquisa, que é sobre a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença mental que afeta aproximadamente 1% da população. É uma doença que tem tanto fatores genéticos quanto fatores ambientais atuando no seu desenvolvimento, que é o que a gente chama de doença complexa. E alguns estudos feitos nos Estados Unidos e na Europa já identificaram várias variantes do genoma humano associadas com a esquizofrenia. Hoje a gente tem uma ferramenta que é chamada de score poligênico de risco, que é o objeto principal desse estudo, que pega cada uma dessas variantes já associadas com a doença e vai predizer o risco de cada indivíduo em uma população geral de desenvolver a doença. Então, verifica se a pessoa tem um risco aumentado ou diminuído para desenvolver esquizofrenia. O problema é que essa ferramenta funciona relativamente bem na população europeia, mas não funciona tão bem quando é aplicado em uma população cuja ancestralidade não é unicamente europeia, que é o caso da população brasileira. A população brasileira é uma população miscigenada, essa miscigenação é explicada por conta da história do país, e a população tem 3 ancestralidades principais. São elas a europeia, por conta da colonização, a africana, por conta da vinda dos escravos africanos ao Brasil, e nativa-americana, que é a população nativa que estava aqui antes da colonização, no caso, os índios. O objetivo do meu estudo é aprimorar essa ferramenta para que ela tenha bons resultados quando aplicada em uma população miscigenada. Como isso vai ser feito? Bom, nesse estudo nós vamos utilizar ferramentas de informática para trabalhar com dados biológicos, que é a bioinformática, que permite que a gente trabalhe com esses dados biológicos pelo computador, o que é muito legal. Bom, nós temos os dados genéticos de alguns indivíduos brasileiros, e por meio de um programa de computador, a gente vai dividir o genoma de cada indivíduo em 3 conjuntos de dados. A gente vai dividir as regiões de ancestralidade europeia, africana e nativa-americana. Então, a gente vai ter 3 conjuntos de dados, cada um com as regiões do genoma de cada ancestralidade, e a gente vai aplicar o score poligênico de risco para cada um desses conjuntos separadamente. E para esses mesmos indivíduos, nós vamos aplicar o score poligênico de risco comum, sem essa divisão de ancestralidade, e nós vamos comparar os dois. Bom, a ideia principal do estudo, que é o que a gente quer comprovar, que a gente chama de hipótese, é que esse score poligênico de risco, essa ferramenta, tem uma melhor aplicação quando a gente realiza essa divisão de ancestralidade do que quando ela é aplicada sem isso, né? Sem essa divisão de ancestralidade para o genoma de cada indivíduo. Lembrando que essa ferramenta consegue mensurar se uma pessoa tem um risco aumentado ou diminuído para desenvolver esquizofrenia, mas não está relacionado diretamente com o fato de ter ou não a doença, até porque a esquizofrenia é uma doença que não depende somente de fatores genéticos. Então, ter um risco aumentado para a doença com a utilização dessa ferramenta não significa que a pessoa terá a doença. A gente espera ter bons resultados com esse estudo. Aqui a gente tem como tema a esquizofrenia, mas o intuito principal mesmo é aprimorar essa ferramenta para ser utilizada não só para esquizofrenia, mas para outros transtornos psiquiátricos e diversas outras doenças complexas, não só na psiquiatria, e que no futuro a gente consiga aplicar em uma população miscigenada como a população brasileira. Eu quero agradecer a CAPES, que permite com que esse projeto seja desenvolvido junto ao programa de pós-graduação da Unifesp. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem. Em caso de dúvida, nós vamos responder e tentar esclarecer da melhor forma. Acompanhem que tem muito conteúdo legal por aí. Se inscrevam também. Tchau!